Muito bem, pessoal, bora para mais notícias do Palmeiras. Pessoal, hoje tem jogo Palmeiras e Santos pelo Campeonato Paulista, então bora conferir toda a análise da mídia esportiva, trazendo todas as informações do Verdão e também sobre o mercado da bola aí do Palmeiras para esse ano de 2025, galera. Então bora conferir todas essas informações aqui agora, mas antes eu peço para vocês verifica se está inscrito aqui no canal para você ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Galera, crédito de vídeo do jogo aberto, link na descrição, então partiu, bora conferir. Indigesto, o extremamente competente Palmeiras, que por enquanto estava mesclando o time, fazendo aquela dosagem física, mas agora é clássico, Caio. Pois é, Renata, esse ponto que o Chico colocou é muito importante, porque do outro lado do clássico tem o Palmeiras, um Palmeiras que não perde na fase de grupos do Campeonato Paulista há 41 jogos. Palmeiras que foi finalista das últimas 5 edições, tenta um tetracampeonato que nunca aconteceu, um tetracampeonato consecutivo na era profissional dos clubes do Campeonato Paulista, que nunca aconteceu. Só lá com o paulistano ainda em outro formato, em outro tipo de campeonato paulista. Portanto, é o Palmeiras muito forte sob o comando do técnico Abel Ferreira, que ainda tenta mais reforços. Ontem a notícia importante de que o Palmeiras não conseguiu concretizar a compra de Claudinho, meia, que jogava no Red Bull Bragantino, junto ao Zenit. Ele vai para o futebol do Catar, para o Al Sadd, que era inclusive o time que rendeu aquela polêmica com o Abel Ferreira em outra temporada. E o Palmeiras tentando mais reforços, ainda não desistiu do Andréas Pereira, tenta outros jogadores de frente, agora tem a necessidade de um zagueiro, porque perdeu o Vitor Reis, mas independentemente disso, quer conquistar o Campeonato Paulista pela 4ª vez consecutiva, segue invicto na fase de grupos. O Palmeiras começou, como você bem colocou, Renata, mesclando o time, né? O Abel dividiu o elenco em 2, porque tem Mundial de Clubes, tem muitas competições pela frente, e fica essa dúvida com essa divisão. Será que o Palmeiras vai continuar, pelo menos para os clássicos, com esse time dividido, ou hoje vai entrar com o que tem de mais forte? Vamos ver na matéria. Hora do primeiro clássico do ano. Clássico que definiu o campeão paulista de 2024. Clássico que também não aconteceu mais desde a decisão do dia 7 de abril, já que o Santos jogou a segunda divisão do Campeonato Brasileiro na última temporada. Clássico para o palmeirense ver seu time montado pela primeira vez. Não há maneira melhor do que estrear seu conjunto de titulares. Abel disse que revezaria neste início de estadual. Mas tudo indica uma força máxima na partida desta quarta-feira na Vila Belmiro. O clássico é sempre especial, então a gente já está se preparando muito bem para mais um clássico onde vai começar o ano. E com todo o nosso treino, com toda a nossa dedicação da semana inteira que a gente fez, a gente está muito bem preparado para a gente enfrentar eles lá na casa deles e fazer um grande jogo. Mesmo sem repetir a escalação e com alguns testes, o Palmeiras ainda não perdeu em 2025. Estreou com vitória contra a Portuguesa e empatou na última rodada contra o Noroeste. A gente começou muito bem, trabalhos bem intensos, tudo que o professor vem pedir na comissão a gente vem fazendo, a gente vem trabalhando no mais alto nível e a gente vem se preparando muito bem. Sabemos como é o calendário, então esse ano vai ser pior ainda e a gente está muito bem preparado. Então é continuar trabalhando intenso, agressivo nos treinamentos, porque nos jogos vão sair assim naturalmente. Em geral, no Clássico da Saudade, o lado alviverde leva ligeira vantagem. 98 vitórias, 55 derrotas, ao todo 45 empates. Nos gols marcados, também da Palmeiras, 353 a 259. E se tem um cara que sabe vencer o Santos, esse cara é Abel Ferreira. Ao todo são 6 confrontos, 5 vitórias do técnico português. A única derrota veio justamente quando era possível perder, no jogo de ida da final do Campeonato Paulista de 2024. O Peixe bateu o Palmeiras por 1-0, mas depois, no confronto que valia o título, deu Abel Ferreira. Acho que houve um respeito mútuo entre as duas equipas. Parabéns ao Palmeiras que foi o vencedor, mas não posso deixar aqui uma palavra de valorização, porque acho que o Santos valorizou e muito aquilo que foi esta final, valorizou muito que foi esta competição, valorizou e muito que foi esta festa. Infelizmente não podem ganhar as duas. Algumas novidades no Palmeiras. A boa é que Piquerez participou de boa parte do treino com bola, mas ainda não está apto para jogo. Fora desde julho do ano passado, o lateral ainda não deve ser relacionado. A ruim é a rota recalculada de Claudinho.
Estava tudo certo entre Zenit, Claudinho e Palmeiras. O que ninguém contava era com uma travessada do Al-Sadd. O meio-atacante mudou de opinião aos 48 do segundo tempo e agora vai jogar no futebol do Catar. Sem Claudinho, em definitivo, Abel segue com seus mesmos atletas à disposição. Então, a provável escalação para o jogo contra o Santos desta quarta-feira é com Everton no gol, Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gomes e Caio Paulista, Aníbal Moreno ou Fabinho, Richard Rios e Rafael Veiga, e no ataque, Maurício, Estevão e Thales ou Flaco Lopes. Nossa. Já espelhamos essa prévia aqui no telão do Jogo Aberto. O Palmeiras fez 2 times diferentes para a estreia e depois também contra o Noroeste. Agora, o Everton deve estar, logicamente, disponível, apesar que o Lomba foi bem no jogo contra o Noroeste em Bauru, não é? O Marcos Rocha, que participou do primeiro time contra a Portuguesa. Aí Murilo e Gustavo Gomes da zaga. Imaginamos que essa zaga titular Aí esquece, né? é fora da curva, né? São diferenciados. Caio Paulista ou Vanderlan? Então, o Caio não aconteceu, né, no Palmeiras, embora todas as dificuldades ano passado, e o Abel, em alguns momentos, na ausência do Piquerez, preferiu o Caio do que o Vanderlan. Eu gosto mais do Vanderlan. E o Palmeiras foi atrás de Bernabé, só para lembrar, então talvez a lateral esquerda não esteja tão completa, mas Piquerez está voltando, calma, isso Palmeiras. Aí, Piquerez é muito tempo de inatividade, mas é um jogador importante. Absoluto. Bom, meio campo agora, Aníbal Moreno ou Fabinho, Richard Rios, Rafael Veiga no meio, aí Maurício um pouco mais deslocado. Lembra que o Rômulo foi muito bem também, ganhou elogios, inclusive, do Abel Ferreira. O Maurício também marcou 2 gols, né? Na estreia já, né? E o Estevão, esse sim, é o grande nome do time. Esquece. E aí no meio, ou ele vai com o Flaco Lopes, que foi o artilheiro do Campeonato Paulista da última edição, ou ele vai com o Thales, que jogou muito bem. Tanto na primeira quanto na segunda partida, acho que ele se destacou. Qualquer palpite aqui será totalmente um risco, né? Porque o Abel Ferreira, muitas vezes, ele dá a chance para jovens. Eu não me surpreenderia se ele começasse com o Thales, mas eu acho que ele começa com o Flaco e vai colocando o Thales aos pouquinhos, como ele vem fazendo. E o moleque vem entrando bem, vem dando ponto. Também, tem o Luíde, é verdade. Também outro daqui grande talento da base. Daqui a pouquinho aparece esses meninos, o Riquelme da Copinha. Daqui a pouquinho, porque agora... O Eric Belé. Não sei se no clássico, mas eu quero ver esses meninos aí, né? Porque o Palmeiras tem que dar chance. E esse é um detalhe, o fato de ser um clássico, né? No terceiro jogo já tem a questão física, então vamos ver como é que o Abel monta esse time. Problemas pro Santos, viu? Matheus Delgado Candancé, o árbitro da partida. FIFA, e a Copa São Paulo, também é assunto por aqui. Tem Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. E a gente vai acompanhar agora alguns personagens, ou prováveis, desse grande clássico. Vamos lá. Então, a gente vem se preparando muito essa semana aí. A gente sabe que vai ser um grande jogo, um jogo difícil. Primeiro clássico do ano aí, né? Então, a gente espera entrar dentro de campo e fazer o nosso melhor. Com certeza vai ter e a gente espera sair de lá com os 3 pontos. A gente tem que se superar a cada jogo, evoluir a cada jogo. Né? A gente mal tem treinamentos, é mais na conversa com o Pedro e a comissão. Mas é isso, está na nossa casa, a gente tem que dar o nosso melhor para buscar esse triunfo. Os dois estrearam na competição com vitória e empataram a segunda partida fora de casa. 4 pontos para Santos, 4 pontos para Palmeiras e temos o primeiro clássico do Paulistão, Mari. Pois é, reeditando a final, né? Da temporada passada, a vitória do Santos no jogo de ida, um jogo muito disputado ali, de possibilidades. O Santos não abdicou também na volta, mas o Palmeiras foi mais eficiente das 20 finalizações que criou. O momento do Santos é o que a gente tem falado aqui, né? Essa reconstrução, esse retorno, esse início de trabalho com o Caixinha, tempo de assimilação de uma nova ideia de jogo, se despedindo do que era com o Carille, bem diferente, com o retorno do Soteldo também, tem esse ponto de interrogação de que todo mundo sabe que dentro de campo é o jogador que desequilibra, é o jogador que pode, de fato, fazer a diferença para o Santos, mas tem muita coisa ainda para encaixar, né? A gente fala de muitas peças que permaneceram da temporada passada para essa, mas ainda assim precisa adaptar novos jogadores, como o próprio Tassiano, que deu a entrevista que o Santos investiu muito por esse jogador para tirar do Bahia, então, de fato, o Caixinha tem que encontrar a melhor versão do Tassiano ainda no Santos. O Caixinha já tem cobrado muito, né, dos jogadores. A gente falou aqui do empate da rodada passada, como ele não admitiu o primeiro tempo
de uma rotação muito baixa do Santos. Ele tem cobrado muito isso, falando do entendimento dos jogadores sobre o clube que eles defendem. Então, acho que nada melhor do que um clássico para motivar, para o Santos já, com o próprio Caixinha, conseguir essa primeira vitória em clássico. E o Palmeiras ainda com essa possibilidade de rodar muito o elenco, né? O Abel faz muito isso, ainda observando algumas peças para encontrar o protagonista da temporada, o Maurício se colocando como forte candidato. É muito interessante o que ele tem feito, porque o Paulista serve muito para isso, mas aí depois tem que se candidatar, né? A gente viu o Flaco fazer um estadual muito bom e depois não seguir a temporada dessa forma. Então o Paulista serve muito para isso também. O Palmeiras está mais pronto, respondendo a pergunta lá, mas não é só por causa das 2 primeiras rodadas, é por causa das últimas temporadas. Dos últimos anos. Né? Em relação às 2 primeiras rodadas, a falta de imaginação do Santos contra a Ponte Preta me assustou. Quem reclamava dos tempos do Carille ainda ficou com saudade do que era o Santos da Série B, porque contra a Ponte Preta o time foi ainda pior. Se não é o Brasão, um dos destaques daquela partida, o Santos tinha voltado com um resultado negativo. O Palmeiras também só empatou em Bauru, foi um jogo difícil para o Palmeiras, principalmente o primeiro tempo, depois o Noroeste. Defensivamente, professor, foi mal nos 2 jogos. Contra o Mirassol foi muito bem o Brasão, o goleiro. O Brasão é o destaque do Santos até aqui, né? Nos 2 jogos. É que contra o Mirassol o Santos atacou muito mais, produziu tal, mas foi muito agredido nos 2 jogos. Sim, é isso que o Caixinha está tentando mudar, né? Até pelo jeito que ele gosta de jogar. O Bragantino dele era um Bragantino que não deixava o adversário fazer isso consigo, principalmente jogando em casa. O Santos faz esse clássico em casa. É por isso, por exemplo, a gente falou em mudanças no time, é por isso, por exemplo, que o Gil deve ter poucas oportunidades com o Caixinha. Ele até deu uma entrevista agora, o Gil, né? Falando, não, eu tô em forma, tô apto a jogar. É uma opção técnica mesmo do Caixinha. Tem que convencer o Caixinha de Exatamente. que ele ainda Luan Pérez tem hoje condições. tá virando a referência ali, né? No setor defensivo, como o Gil foi com o Carille na Série B. O que o Caixinha quer muita entrega, né? Ele já percebeu que esse time do Santos, se for só pela parte técnica, ele vai perder para todos os outros principais concorrentes do campeonato. Ele tem que compensar isso de alguma maneira. E é isso que o Caixinha está tentando imprimir. Tenho falado, amigos meus não concordam, acho que no fim isso não adianta de nada, mas particularmente nos jogos contra o Palmeiras, o Santos tem feito boas partidas. Desses últimos tempos, a própria decisão do ano passado, o Santos ganha a primeira partida, não consegue levar, mas ganha a primeira partida. E a segunda perde naquele lance ainda com o João Paulo, não foi? No segundo jogo. Tem se superado. Pênalti no Hendrick. Pênalti no Hendrick. O Santos tem se superado em jogos contra o Palmeiras. Eu acho que é isso o que o santista mais consciente espera hoje. Que pelo menos na base da entrega, da atenção, isso diferencia muito os clássicos no campeonato. Você não joga um clássico da maneira que joga outras partidas. Sim. Eu creio que o Santos não jogará com o Palmeiras como jogou contra a Ponte Preta. A atenção vai ter que ser redobrada. Flaco Lopes, será que continua com moral, tendo oportunidade? Porque o professor Abel deu-lhe uma cornetada na coletiva. Que alfinetada. Hein, Joãozito? Não, assim, foi bem explícito o comentário do Abel, né, cara? Que o Palmeiras precisa de um outro centroavante, que hoje a primeira opção no ataque como centroavante é o menino Tales. Então, o Flaco já não tá sendo preterido ali pelo Abel. E assim, dá para entender, porque pelo jeito, né, pela forma que o Abel fala, o Flaco se apresentou agora nesse retorno de temporada não tão bem fisicamente, não com tanto ímpeto, né? Porque ele fala da questão física, que ele precisa demonstrar mais interesse, demonstrar mais vontade, não só nos jogos como nos treinamentos. Mas assim, foi no estadual do ano passado que ele conseguiu o seu melhor momento com a camisa do Palmeiras. Ele já tá indo pra 4ª temporada dele pelo Palmeiras. Parece que ele chegou ontem, né? Essa é a 4ª temporada do Flaco pelo Palmeiras. Só que eu não sinto assim um clima muito positivo para ele, nem com o Abel e nem com a torcida que perdeu um pouco da paciência ao longo da temporada 2024. Ainda não chegou esse 9, né? Esse 9 de ofício, mas eu imagino que com o tempo o Paulinho possa talvez se tornar um cara que supra essa falta que o Palmeiras tanto sofre, né? Porque o 9 mesmo, hoje, você contar apenas com o menino da base, o Tales, é muito pouco para um Palmeiras, né? Alguns times têm muito mais paciência com alguns jogadores do que com outros, hein? Essa é uma Ou estou enganado? Mas isso acontece muito. Acho que vai muito do dia a dia também, né? Sim. Assim, Um jogador que vai mal 1, 2 jogos, já
é deixado de lado, nunca mais tem chance. Quarta temporada do Flávio Lopes, com todo respeito ao jogador. Sim. O Palmeiras, para o nível que o Palmeiras tem nos últimos anos de time que ou está ganhando ou está disputando títulos, não merece um atacante melhor? Eu estava até conversando mais decisivo? Desculpa, Mário, te cortei. Não, só complementando isso que o Abel trouxe, assim, o Palmeiras não teve essa paciência com o Arthur, que está chegando agora no Botafogo, por exemplo. Tudo bem que é um meia, um ponto. Ao contrário, né? Ao contrário, ele foi fritado em uma temporada. Entendeu? O Flaco teve muita oportunidade. Exato. Na primeira, quando ele é revelado. O Palmeiras trouxe um monte de jogador para a posição dele. Na segunda também não teve essa paciência. Agora o Flaco já vem de um brasileiro ruim. Exato. Né? De um segundo semestre ruim. Ele se destacou do Paulista do ano passado. Agora nem no Paulista ele está conseguindo, então não dá para defender. Né? Mas antes do Paulista do ano passado, que ele foi bem, ele tinha ido mal nos jogos decisivos contra o Atlético Paranaense na Libertadores. Na Libertadores de do ano 2023. retrasado. Veja que irregularidade. 2 anos atrás, 3, nem lembro mais. Bastante irregular. Mas o Palmeiras tem se virado sem esse 9 de ofício. O último 9 do Palmeiras mesmo foi o Luiz Adriano. Luiz Adriano. Não, nem o Rony era. O Rony era jogador improvisado, de lado que jogou várias vezes. Funcionou, Funcionou muito bem. E ali, nessa fase áurea do Palmeiras, teve Gabriel Jesus, até o mais recente, não tem esse 9. Sim. Tem jogado com gente quebrando o galho. No tempo do William Bigode, então, teve o Luiz Adriano. O Luiz Adriano, assim, saiu mal do Palmeiras, mas ele foi bem. Ele teve uma passagem importantíssima na Libertadores 2020, né? Mas é porque a ideia de jogo do Abel e de construção mesmo de um time dificilmente é centralizada, focada num único jogador, né? Então, assim, e até essa mudança de estratégia de mercado do Palmeiras nessa temporada. Porque com o Abel se apostou muito em jovens, desenvolvimento, ele gosta de ter isso, ele gosta de moldar o atleta dentro de uma estrutura. Não deu certo na temporada passada e isso incomodou muito o Palmeiras, né? Passar uma temporada inteira sem um título de expressão. Então, a agressividade no mercado chega agora. Um jogador pronto, que já possa chegar sem tempo de desempenhar, de desenvolver. O Flaco teve esse tempo e aí ele oscilou entre entregar muito e entregar pouco. Mas outros jogadores conseguiam fazer, enfim, o mesmo papel de anotar gols pelo Palmeiras. O que é muito louco, Mari, que assim, a gente está falando que o Palmeiras precisa desse 9, precisa ir atrás até agora com a verba que está entrando do Vitor Reis, que foi vendido para o Manchester City. Só que a gente vê o Palmeiras fazendo propostas para os jogadores do meio, assim, tipo o Andrés Pereira, agora o Claudinho, que eu acho que a gente vai falar sobre o chapéu que tomou o Palmeiras. Então, assim, falta uma contratação de peso para ser o centroavante mesmo. Porque você tem o Maurício, que você falou que está despontando, você tem o Veiga, etc. O meio-campo do Palmeiras está bem guarnecido. Agora, a questão do homem do gol ali falta mesmo. Eu acho que no ano passado ficou muito claro que o Palmeiras não foi mais longe por falta disso, de alguém para empurrar a bola para dentro. A gente viu o jeito do Palmeiras jogar, as chances que o Palmeiras criava e as chances que o Palmeiras perdia. Então isso ficou muito forte. Faltou esse cara mesmo. Vamos dar uma olhadinha nas prováveis escalações de Santos e Palmeiras. Repetindo, como a Mari lembrou, a decisão do ano passado, né? O Santos de tanta gente. Tanta gente. Citar técnicos de Emerson Leão, de Lula, dos anos 60. E os da casa? Formiga, de Vanderlei Pepe. Luxemburgo, Pepe, Chico Formiga. O Carlos Castilho, campeão de 84, quebrando, porque até ali o Santos era campeão com a turma de casa. Carlos Castilho, em 84, quebrou. Pedro Caixinha, tentando agora fazer um Santos forte, voltando da Série B. Vai ter trabalho, professor, precisa de mais reforços. Gabriel Brazão, JP Sherman, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Escobar. Pituca, Thomas Rincon, Jefferson Soteldo ficou fora do jogo contra a Ponte Preta e volta hoje, trazendo esperança para o torcedor do Peixe. Lucas Braga, ele está de volta. Luca Meireles ou Wendel Silva? E Guilherme, o provável, Guilherme o Amado. O Amado. Aí também, legal esse apelido. Aí muito também legal. Tá precisando de um 9, hein? E não é de hoje. Mas tem o Tiquinho, né? Agora tem. O Tiquinho ainda não estará em campo, mas Chegou. Palmeiras, de tanta gente, hein, professor? Tanta gente. O Palmeiras, já que eu citei Emerson Leão, falando dos técnicos, posso falar dos goleiros do Palmeiras e citar Emerson Leão. É isso. Palmeiras e Leão e Leão. Também o nosso Leão. De Leão, o Palmeiras Marcão. de Veloso,
o Palmeiras de Everton. Vocês sabem que... De Praz, de Fernando Praz. Nos primeiros jogos do Leão pelo Palmeiras, quando ele não era tão conhecido assim, nos jornais, tá Leon. Cara, É o nosso Leão. O pessoal ainda não sabia que ele era Palmeiras de Leão. Hoje com também histórico Everton, colecionador de taças no Verdão. Marcos Rocha, Gomes, Murilo e Vanderlan. Aníbal Moreno. Oi? Gomes ou Naves, né? E tem o Caio Paulista como opção, tem o Fabinho, que inclusive deu entrevista. Entrevista, exato. Richard Rios está jogando muito esse. Estevão, Maurício. Rafael Veiga no banco? Estão de brincadeira comigo. São duas opções luxuosas. Não acredito O nisso. setor ofensivo do Palmeiras é forte demais, né? Não acredito. Abel Ferreira vai querer ajudar o Santos e deixar o Veiga decisivo, monstro no banco? Felipe Anderson e Thales. Ou eu que estou exagerando? Não, mas não é como se o Maurício não estivesse desempenhando ali, né? O jogando momento do bem, Maurício é muito bom. Ah, eu daria jeito e colocaria os Colocaria dois. os dois? Dá um jeito. Até porque os Vai dois... ser o 9, né? Os dois vai ser o estão 9, bem. não é? Pô, não tá funcionando com nenhum 9 ali, vai ser o 9. Os dois estão bem. Ou estou falando uma grande bobagem? Não. Não. E de 9... Pelo contrário. De 9, o menino Thales, que fez o seu primeiro gol, né? Sim. Em Bauru, contra o Noroeste. Deixa o menino jogar também. Tem que jogar todo mundo aí. Não, só cabem 11. Frente. Só que ele gostaria de lembrá-lo. Muda atrás, faz que nem naqueles times... Ainda é assim. Aqueles times 11. de todos os tempos, a primeira coisa que os caras tiram é o volante. Verdade. Monta sem volante. Não é pra jogar mesmo, então mas aí é pra jogar. Então você gostou do Neymar falando que entraria no lugar do Dunga, é isso? Não, mas, É isso? mas entendi a lógica. Entendeu? O Parreira que jamais entenderia aquilo, né? Jamais faria isso. Mas aí é pra jogar, aí não é time do papel, não. Então é isso aí, né, pessoal? Hoje tem Palmeiras e Santos pelo Campeonato Paulista e o Verdão vai pra cima aí tentar conseguir essa vitória pra ficar próximo aí do Tetracampeonato Paulista, né, galera? Então, vamos acompanhar esse jogo aí, vamos ver como que a Abel Ferreira vai montar essa equipe aí pra jogar contra o Santos, né? Acredito que é a primeira partida aí, entre aspas, mais difícil do ano aí que o Palmeiras vai enfrentar, então vai ser um bom teste de fogo aí. Não se sabe se o Abel vai entrar primeiro com o Thales ou vai entrar aí com o Flaco Lopes, né? Então acredito que o Abel deva colocar o Flaco Lopes aí e o Thales deve vir aí no segundo tempo, né? Então Estevão na direita, Felipe Antes na esquerda aí, ainda tentando buscar o seu espaço ali, né? Então esse ano no Verdão vai ser um ano de muitas competições e o Abel vai precisar mesclar bem o time aí para conseguir chegar na final da temporada disputando muitos títulos aí, quem sabe não levantar Libertadores, tá? Máximo longe aí no Mundial da FIFA. Galera, vou ficando por aqui, tamo junto, deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, deixa seu like, se inscreve no canal para vocês ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Vou ficando por aqui, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui!